Graça e paz. Vamos dar sequência ao nosso estudo na Epístola de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 10. Repetindo, Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Vou ler para os irmãos a gentileza de acompanharem. Peço a aqueles que acharam que se colocam de pé, reverência a palavra de Deus. Assim diz as Escrituras: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Bem, assentados, irmãos. Paulo, quando escreve essa epístola aos Efésios, ele está preso, já mostramos, já explicamos isso aqui. A igreja de Éfeso, ou a cidade de Éfeso, melhor dizendo, era repleta de paganismo, é onde estava o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo. Diz que quando Paulo pregou ali, muitos queimaram seus livros de feitiçaria, de bruxaria, e a conta, a soma de dinheiro desses livros era muito elevada. Essa cidade é uma cidade que respirava esse misticismo, essa adoração a outros deuses. E ali, no período do ministério de Paulo, cerca de 3 anos, Deus abençoou, Deus operou, e muitas pessoas se converteram. Foi iniciada a igreja de Éfeso, e Paulo está escrevendo aqui aos Efésios. Ele começa falando, ou fazendo uma oração, no capítulo 1, revelando a grandeza, o poder de Deus, que resgatou eles, que como se fosse o mesmo poder que tinha ressuscitado Jesus Cristo. Então Deus fez uma grande obra na vida deles. No capítulo 2, ele inicia assim: e vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu vou pedir para você olhar na sua Bíblia, para você ver uma troca que o apóstolo Paulo faz no versículo 2, no versículo 1 e no versículo 3. Quando ele fala que ele vos deu vida, ele está falando da igreja de Éfeso, uma igreja gentílica, gentios. Agora, no versículo 3, quando ele fala assim:
entre os quais também todos nós andamos outrora. Aí Paulo está se incluindo. Como judeu, Paulo está se incluindo. Que não havia uma diferença, e a Epístola de Efésios vai mostrar isso entre o judeu e o grego, entre o judeu e o gentio, mas Jesus vem unir todos. E a graça, esse favor, ele não está restrito a etnias. Então, ele vos deu vida estando vós mortos por vossos delitos e pecados. E aí o judeu podia entender muito bem. Esses gentios estavam realmente mortos. Essas pessoas estavam realmente perdidas. E como é fácil nós nos colocarmos nessa posição? O outro está perdido. Que o outro é pecador, você não precisa me convencer. Que o outro merece o inferno, isso é fácil. A gente entender aquele que rouba, aquele que mata, aquele que adultera, enfim, as pessoas ruins. Mas quando você fala, quando você inclui que nós também andávamos assim, como Paulo diz, aí você percebe o alcance da graça. Eu já falei aqui algumas vezes, vou usar Paulo em Romanos, quando ele fala do vaso na mão do oleiro, ali no capítulo 9, ele diz que é da mesma massa que Deus faz um vaso para honra e outro para desonra. Observe que a massa, a essência, é mesmo. A diferença está nas mãos de Deus, que molda e escolhe pela sua graça, pela sua soberania, pelo seu amor, segundo o conselho da sua vontade. Expressão que vai se repetir diversas vezes nas cartas paulinas, em Efésios especialmente, segundo o beneplácito da sua vontade, ele escolheu fazer você um vaso para a bênção, um vaso para a honra. E aí nós entendemos a extensão da graça de Deus. Não era só o gentio que estava morto nos delitos e pecados, não só o gentio, o judeu também. E olha que mudança extraordinária na vida de Paulo. Se você lembra de Filipenses, quando nós estudamos essa epístola aqui, há uma referência que Paulo faz à sua vida antes da conversão, que ele diz assim, que ele era judeu, hebreu de hebreu, quanto a lei fariseu. Aí tem uma expressão que ele usa, diz assim, que ele, em relação à lei, ele era perfeito, que ninguém da sua idade o sobrepujava no que diz respeito à lei. Então, em relação a cumprir a lei, que para o judeu era o caminho, a obra para a salvação, Paulo diz, eu era bom nisso, eu fazia isso de maneira perfeita, eu era irrepreensível. Mas ele está dizendo, tanto o gentio como o judeu, observador da lei, todos nós estamos na mesma situação, até que a graça, o favor desse de Deus nos alcance. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que acontece, talvez essa metáfora vá explicar um pouquinho melhor. O que acontece quando você vai ao médico? Senão alguém vai ao médico. E o médico, o equívoco, ele receita, ele faz um diagnóstico errado. Se ele faz o diagnóstico errado, ele vai dar a medicação errada. Você não vai melhorar. Com relação ao pecado, acontece a mesma coisa. Quando nós damos o diagnóstico errado, apresenta-se também o remédio errado.
e vai mandar você para casa. Se for realmente só um resfriado, está bom, passa rápido. Mas se você tiver com uma infecção algo mais grave, aquele analgésico não vai resolver. Era necessário fazer o diagnóstico correto, talvez duro, ruim, mas correto. Quando você entende que o homem tem apenas um probleminha, uma falha que pode ser resolvida, aí você fala assim, a filosofia ajuda, a educação resolve, o esporte resolve, a boa companhia resolve, e você começa a colocar várias coisas que talvez solucionassem o problema. Se a gente não estivesse falando de pessoas, do ser humano, que por causa do pecado, do afastamento de Deus, eu estou me referindo aqui já ao pecado original, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Então, a única solução para essa pessoa é algo sobrenatural, ela tem vida, uma vida que não está nela, que não vem dela, mas que vem de Jesus. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que a igreja precisa pregar. Porque quando nós entendemos a real situação do homem, nós pregamos o evangelho integral, o evangelho real. E a pessoa diz, mas eu não tenho jeito. Realmente, não tem mesmo não. A pessoa fala assim, não tem mesmo. Mas Jesus é especialista em gente que não tem jeito. Ele é o Deus das causas impossíveis. Porque para Deus não haverá impossíveis. É um morto mesmo. Esse é o estado do ser humano sem Deus. É morto dos seus delitos e pecados. E aí eu pergunto para você, morto sente? Morto tem vontade? Não tem, morto não tem vontade. Está lá a mulher chorando pela morte do esposo, ela pode chorar a beça, pode gritar. Aí você está aqui da minha esposa, está chorando tanto, né? Vou levantar aqui, vou voltar. Você pode fazer isso? Não pode. Por que não pode? Ele não quer, né? Ele está morto. Nem morto não tem vontade. Irmãos, é isso que nós pregamos quando nós falamos sobre a soberania de Deus, quando nós falamos de eleição, quando nós falamos de predestinação. O homem está morto. E ele não pode mudar essa situação. É necessário que Deus haja, Deus faça. E aí alguém fala assim, pastor, peraí, mas eu lembro que um dia eu aceitei. Um dia eu decidi que, lógico, porque primeiro Deus te deu vida. Aí quando Deus te deu vida, você pode aceitar, pode receber. Quando Deus deu vida, Jesus deu vida para Lázaro, Lázaro podia ouvir e sair do sepulcro. Podia andar, ele não podia andar enquanto estava morto. Então, o homem, ele, sem Deus, ele está morto nos vossos seus delitos e pecados, nos quais andaste outrora. Não era só um estar no pecado, era um andar no pecado, era um viver no pecado, era um estar permanentemente no pecado, estar se desenvolvendo aí. E essa descrição outrora, ela deve também ser muito marcante na nossa vida. Quer dizer, eu era assim, não sou mais. Outrora você estava assim. No outro tempo, agora você não é mais. Será que o nosso testemunho, pela fala, pela conduta, pelo caráter, mostra isso? Que houve uma transformação, que houve uma mudança? Na verdade, é essa mudança, essa transformação que nós precisamos, que a igreja precisa e que o mundo precisa ver em nós, que nós mudamos. Aliás, esse é um dos significados da palavra
santo. Santo é separado e significa também diferente. Nós precisamos ser diferentes. Se nós somos iguais em tudo, pensamento, na ação, no comportamento algum, não há mudança alguma, não há mudança nenhuma. Os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Você vai na mesma direção do mundo. E aí é fácil se acomodar. É fácil parecer correto. Porque está indo todo mundo na mesma direção. Você não está na contramão. Você não estava na contramão. Você estava indo no curso do mundo. Se todo mundo está indo para ali, e você também está indo, o que você pensa, ou o que está lá no seu subconsciente? Eu estou na direção correta, eu estou no caminho certo. Eu estou indo com os outros. Mãe gosta muito dessa frase, que eu vou dizer agora. Não preciso nem dizer, né? O pessoal já sabe, né? Você não é? Toda mãe fala isso, tem que descobrir. O dia que a gente descobrir uma mãe que não fala isso, aí você põe o nome dela para no Guinness, nos recordes, né? Toda mãe fala. Você não é todo mundo, porque ele fala, todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo quer. Não, mas você não é todo mundo. Tem uma série, The Close, né? Os Escolhidos, não sei se a pronúncia é correta, sobre os discípulos de Cristo, né? Tem Jesus para dar uma ênfase nos discípulos, é muito bom. Mas a abertura da série, ela é assim, tem a opção de peixe, precisa, você vai na mesma direção. Aí tem um fundo musical, né? E daqui a pouco o peixe muda de cor e muda de direção. Aí daqui a pouco outro peixe muda de cor e muda de direção, vai na contramão. Eu entendo que ali, que quem fez a propaganda, né, a abertura da série quis mostrar que há uma mudança, que há uma transformação. Você mudou de cor, mas mudou também de direção. Verdade, é o significado básico da palavra conversão. É isso? Converteu, mudou. Né? Mudou de direção, mudou de rumo. Então, anteriormente, andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. O que Paulo está querendo dizer aqui? O potestade do ar. Príncipes da potestade do ar. Alguns comentaristas chegam a dizer que Paulo aqui estava indo na onda, ou entrando ali, transigindo um pouco com os efésios, com a população em si, que tinha esse conceito pagão, né, de que o ar, né, era a habitação dos espíritos, dos demônios. A filosofia dizia isso, né, Pitágoras dizia isso. Então, que o ar era a habitação dos demônios. Eu não entendo, né, que Paulo estivesse dizendo isso. O que ele está querendo dizer com o entendimento de outros é que, quando ele fala príncipe da potestade do ar, ele está dizendo que esses demônios são espíritos, né? São seres incorpóreos, né? São como ar, né? Se estivessem no ar, a gente hoje tem a opção de avião, para todo um demônio, né? São no ar, os aviões saíram não. São espíritos, são seres espirituais, que agora atuam nos filhos da desobediência. Aqui, irmãos, mais uma vez o conceito de eleição. É difícil ler as epístolas e ver esse conceito em toda a epístola, não no versículo, em toda a epístola. E existem os filhos de Deus, e existem também os filhos da desobediência. Aqui, desse espírito agora que atua nos filhos da desobediência. Mais à frente, ele vai usar uma outra expressão. Se é filho da desobediência, ele vai usar a expressão para dizer que também são filhos da ira.
bem em si. Existem os filhos de Deus e existem os filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Veja aí que Paulo se une. Todos nós, aqui quando ele fala nós, é tanto os gentios, e agora ele está falando também dos judeus. Os judeus estavam na mesma situação, sem Deus no mundo, perdido. Cada um a sua maneira, mas todo mundo perdido. Todo mundo perdido. Isso é interessante, porque quando a gente olha para alguns testemunhos, são vários, não digo que não são vários, são bons, da obra que nos fez, a gente pensa que Deus só muda a vida daquele que estava realmente muito ruim, cheio de vícios, cheio de problema. Aí Deus mudou. Mas aquela pessoa que fazia tudo certinho, que tinha uma vida aos olhos da sociedade, moral, ilibada, essa pessoa precisou da mesma graça, do mesmo poder, da mesma transformação de Deus. E sem essa mudança, ia para o inferno também. É isso que a gente precisa entender. Porque existem pessoas que são muito boas e não são cristãos, não são convertidos, são filhos de Deus. São muito boas aos olhos dos homens. Quem vai dizer que não existe? Toda vez que tem uma calamidade, igual te viveu aí 2 vezes, aqui, nos 2 anos, aqui no município, e as pessoas pedem doação, muitas pessoas se pontificam em doar. Mas são todos cristãos. Estudou? Não. Muitas pessoas que não têm nenhum entendimento de Deus, têm uma condição religiosa, doam e talvez doem muito mais. Mas isso, irmãos, não muda a sua condição espiritual de morto em delitos e pecados. A palavra pecado, você sabe que ela é amartia, que significa errar algo. Errar algo. Quer dizer, você tinha ali uma flecha, você pesa o arco, mira e atira, e você erra o alvo. Isso é pecado. Ou seja, é não acertar. A palavra delitos é muito parecida. Ela é não acertar o caminho, errar o caminho, só um caminho errado. Então, isso é fracasso. É fracasso. É não ser aquilo que você poderia ser. É não ser aquilo que Deus quer que você seja. Por isso que eu não gosto tanto de usar a palavra sucesso. A palavra sucesso ela é uma palavra boa de ser usada. Por quê? Sucesso é o contrário de fracasso. E pecado é o quê? É fracassar. É errar o alvo. Eu não estou falando aqui do trabalho, do estudo, da faculdade, não somente, também. Mas é errar o alvo na vida. É chegar no final e imagina, você correr, se esforçar e lá no final, depois de muito cansado, eu estava no caminho errado, eu estava na direção errada, eu cheguei no lugar errado. É um fracasso. Pecado é errar o alvo, é não ser aquilo para o qual Deus te criou, aquilo para que Deus te fez. Entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Carne, ela tem vários sentidos na Bíblia, pode ser a carne física, não é o caso aqui no texto. Carne aqui é a vontade humana, a vontade humana longe de Deus, são os desejos humanos pecaminosos. Então andava segundo a vontade da carne, fazendo a vontade
da carne e dos pensamentos. E éramos o quê? Filhos da ira, como também os demais. Inclui todo mundo. É filho da desobediência, filho da ira. Um retrato perfeito da situação do homem sem Deus. Mas estes surdos, no versículo 4, ele começa com uma adversativa, e sempre que a gente vê isso na Bíblia, né, a gente já pode esperar que alguma coisa vai mudar, né? Mais Deus. Talvez seja a expressão mais bonita que a gente pode usar, né? Estava tudo assim, morto em delitos e pecados, mais Deus. Quando entra o mais Deus no meio, a história muda. As coisas são transformadas. Há uma reviravolta, há uma transformação. Ele estava morto nos seus delitos e pecados. Gentios e judeus, todos, nesse sentido, não há nenhuma acepção de pessoas, todos estavam mortos nos seus delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Estamos todos nessa situação. Mas Deus, por causa de quê? Por causa da dívida que Ele tinha para a gente? Porque era necessário fazer isso? Não, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, porque Ele quis, por causa do beneplácito da sua vontade. Um pouquinho mais à frente desse texto, a gente vai ver o porquê Ele fez isso. Ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros a grandeza do seu amor. Ele fez por quê? Para a sua própria glória. Quando eu faço alguma coisa para a minha glória, isso é pecado, isso é errado. Quando você faz alguma coisa para a sua glória, isso é errado, isso é pecado. Agora, tudo o que Deus faz é para a sua glória. Para a sua glória, para o louvor da glória dele mesmo. Porque Ele é Deus. Simplesmente por isso, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha a condição que estávamos, mortos nos nossos delitos e pecados. Se tem uma coisa que a gente não deve pedir para Deus, é para Deus ser justo com a gente. Chega assim e fala, mas isso não é justo. Se você pedir a justiça de Deus, a única coisa que você e eu, que nós merecemos, é o inferno. É a única coisa que nós merecemos. Mas isso não é justo. Nunca peça a justiça. O que a gente precisa é de graça. O que significa graça? Favor e merecido. É por isso que é um paradoxo um crente orgulhoso. Um crente orgulhoso, soberbo, é um paradoxo. Paradoxos são ideias que se excluem. Ora, ou você é orgulhoso, ou você é crente. Não dá para ser duas coisas. Por quê? Porque quando você é crente, conforme a Bíblia diz, você entendeu que você estava morto, os seus delitos e pecados, e tudo que você tem é por causa da graça de Deus, o favor imerecido de Deus. E quando você chegar no céu, ninguém vai chegar lá e vai dizer assim, eu estou aqui porque eu mereci. Todo mundo vai estar dizendo, eu estou aqui pela graça de Deus, pelo favor merecido de Deus, porque Deus me amou, esse amor eterno. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nossa vida
juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. De certa forma, Deus nos exaltou. Ele nos tirou um tremendal de lama, como diz o salmista, e nos colocou sobre uma rocha, que era mais alta do que nós. Ele nos exaltou, ou seja, nos colocou junto com Cristo. Nós agora somos chamados de filhos de Deus. Mas isso foi então somente graça, favor e merecido. Para mostrar, eu havia citado esse versículo, e agora nós chegamos nele. Por que ele fez isso? Para por sua causa, porque você era bom, porque ele olhou e falou, tadinho, né? Tem que salvar esse miserável pecador aqui. Uma vez eu cheguei aqui e falei assim com os irmãos, né? Se eu chegar e saudá-los assim, né? Santos de Deus, tá certo, não tá? Certo. São santos de Deus, separados, né? Amados do Senhor. Tá certo, não tá? Mas a gente assim, seus miseráveis pecadores, vamos abrir a palavra de Deus. Soa mal, mas está certo também. Né? Quem aqui pode dizer que não é um miserável pecador? Né? Mas eu não vou fazer isso, pode deixar fazer isso. Mas não estaria errado. Sou um miserável pecador, alvo da graça e do favor imerecido de Deus. Por que ele fez? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí, chegamos no versículo 8, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. A maioria dos crentes sabe de cor, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pela fé que nós somos salvos, é pela graça. Pela graça. Não é a fé que salva, é a graça. Primeiro é a graça, é o favor de Deus demonstrado, revelado sobre as nossas vidas. A fé é um instrumento, a fé é um meio, mas até esse meio, diz a Bíblia, e aqui de maneira muito clara, não vem da gente, é um dom de Deus, ou seja, é uma dádiva, é um presente de Deus. Se você tem fé porque Deus te deu fé. Então, não resta, não sobra nada para a gente se orgulhar. Fica até fácil entender o que Jesus havia dito, né? Que a gente, depois de fazer tudo o que for mandar, a gente deve dizer que nós somos servos inúteis. Fizemos apenas aquilo que deveríamos realmente ter feito, né? Pela graça sois salvos. Não por meio de obras, não é por meio de obras. Então as obras aqui são rejeitadas. Isso diferencia, irmãos, a fé cristã, pelo menos a genuína fé cristã, de todas as outras religiões. Por quê? Em todas as outras religiões, a gente vê um homem, um ser humano, em busca de Deus, procurando encontrar graça, encontrar favor, através de algum mérito, alcançar o favor dos deuses, agradar os deuses de alguma maneira. Na fé cristã, para serem salvos, para alcançar uma posição. A nossa fé é diferente. A gente vê Deus em busca do homem. É aquela voz lá do Éden, quando o homem pecou. Quando o homem pecou, o homem, a mulher, o ser humano, eles disseram assim: nossa, agora nós pecamos, nós temos que buscar Deus desesperadamente. Vamos procurar Deus. Foi isso que eles fizeram? Não. O texto de Gênesis diz que eles se esconderam. E quem veio procurar eles? Deus. Uma voz, onde estais? E essa voz continua a
cristã não é por obras. As obras são rejeitadas, mas ao mesmo tempo que as obras são rejeitadas, elas são confeccionadas para nós. Não as nossas obras meritórias, mas aquilo que Deus preordenou. Não de obras para que ninguém se glorie, ninguém pode se gloriar, pois somos feituras dele, criada em Cristo Jesus para boas obras. Nós somos criados, nos confeccionados, criados por Deus para as boas obras, as quais Deus de antemão, Ele não só preparou, não só criou a gente, mas preparou essas obras para que a gente andasse nelas. Então, eu não sou salvo pelas obras, você não é salvo pelas obras. Mas se tem alguém que tem que fazer obras, ou dar uma outra linguagem, muitos frutos dignos de arrependimento, somos nós que somos cristãos. Mas qual a diferença? É que essas obras, os frutos, não é para a gente conseguir, é porque a gente já tem. A gente anda de acordo com aquilo que a gente já tem. A gente dá aquilo que a gente tem. A gente faz agora como uma resposta a Deus. Todas as nossas ações não são para conquistar alguma coisa de Deus, mas é uma resposta de adoração, uma resposta de louvor. E quando eu falo de resposta de adoração, de louvor, eu não estou falando tão somente no ato do culto, como nós cantamos, é na vida. Nós respondemos com louvor e adoração, com obras a Deus, pelo que Deus fez por nós. Inclusive, Apocalipse, quando diz que os santos vão para o céu, assim, não vai a obra e eles vão sendo carregados pelas obras. O crente vai, e as obras os acompanham, as suas obras os acompanham. Então, fazemos sim, mas não para receber, mas porque já recebemos. É uma resposta. Inclusive, isso é um excelente conceito para o ato de dizimar, para o ato de ser dizimista. É tipo, não faz barganha com Deus. Deus, eu estou te dando aqui, entregando, peço que o Senhor me dê um dobro. Deus dá um dobro, Deus multiplica, Deus faz tudo isso. Mas não é essa a atitude. A atitude não é essa. Deus, eu dou porque eu reconheço que o Senhor já fez muito na minha vida. Eu estou te devolvendo. Na verdade, eu penso que tudo é teu. E eu estou te devolvendo 10%. É uma resposta. Assim que deve ser. Somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus. A palavra grega para feituras, traduzida aqui por feitura, é bastante significativa, porque era a mesma palavra que se traduz por poema. Então você, ao invés de colocar feitura aqui, você poderia colocar poema. Imagine, nós somos poema. Vou fazer um teste assim, para rir do seu irmão aí agora, e diz assim: isso é um poema de Deus. Isso é um poema de Deus. Pode falar. Isso é um poema de Deus. Isso é um poema de Deus, falou? Isso é um poema de Deus. Faltou o Wagner, dizer, Wagner, diz para alguém, está carente ali, vamos falar para ele, é um poema de Deus. Eu falo, isso é um poema de Deus. Aí depois, você não fala não, só fala de poema. Só fala de poema, não fala. Meu irmão, parece que esse poema não está rima não. Está faltando uma harmonia ali. As estrofes estão meio desconexas, assim, não tem aquela estética de um poema. Às vezes parece isso, né? Parece que mas Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está escrevendo esse poema. O resultado, quem garante é Deus. Quem garante é Deus. O seu, sim, é um poema de Deus. Deus vai levar isso a cabo. Ou seja, nós somos uma prima, somos uma. É como o
a mão do escultor, é a mão do poeta, é a mão de Deus. Muito bom. Você sai daqui lembrando que você é um poema de Deus, mas o mérito não é seu, o mérito é todo dele, é para o louvor da glória dele, é para que os séculos vindouros ficassem sabido, reconhecido, né, o grande amor dele.